Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que privilégio poder nesse momento compartilhar essa palavra a você aqui presente, aos nossos irmãos espalhados por esse Brasil, em Andradas, você que está assistindo pelo seu smartphone, tablet, televisão. Deus abençoe a sua vida aí na sua casa, onde quer que você esteja. Venha conosco nesse momento, desfrutar, comer, se deleitar na palavra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Você pode abrir aí no seu tablet, na sua Bíblia, no celular, onde quer que seja a Bíblia física, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós estaremos lendo do versículo 36 até o versículo 50. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Amém? Tem um subtítulo que diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E diz assim o texto: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50 moedas de prata. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste um beijo. No entanto, esta, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Senhor querido, ilumina-nos, ó Pai, o nosso coração. Ilumina-nos, ó Deus, o nosso entendimento. Derrama a luz, como diz o salmista,
sobre as nossas trevas. Ilumina-nos, ó Deus, com o evangelho do Senhor. Ó Deus, dissipando toda e qualquer treva, quebrando toda e qualquer cadeia e algemas do inimigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você aqui nesse momento a não se deleitar, a não ficar pensando em 3 conceitos, mas em 3 pessoas. O anfitrião, que se julgava santo. O convidado, que de fato é santo. E a mulher que entra como uma intrusa, que era pecadora. Algumas versões a chamam de uma mulher de má fama. Em geral, os textos bíblicos escritos por homens não fazem questão de nomear as mulheres. É uma vez ou outra. E nessas vezes que são nomeadas é porque elas são muito importantes. Não é o caso desta mulher. Não foi considerada importante para quem escreveu, mas ela foi considerada importante para Jesus que se encontrou com ela. Graça escandalosa. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria Graça escandalosa. Porque o que nós vemos nesse trecho que nós acabamos de ver e de ler é a revelação de uma graça que ultrapassa os conceitos e preconceitos dos seres humanos, especialmente dos fariseus. Quero já fazer uma ressalva e dizer que nem todos os fariseus eram ruins, de jeito nenhum. Paulo era fariseu. Gamaliel, o mestre de Paulo, também foi fariseu. Então, eu quero dizer assim, que algumas características ruins, infelizmente, caíram, incidiram sobre algumas pessoas da seita dos fariseus. E o que nós vemos aqui, de repente você olha o texto e imagina, o que esse fariseu fez? Ele convidou Jesus para jantar. Então ele fez algo bom. Sim, ele fez algo muito bom. Mas algo está por trás daquilo que nós lemos em nosso texto traduzido para o português. Eu peço desculpa dos irmãos. Quando o fariseu chama mestre, eu peço desculpa pela palavra feia que eu vou falar aqui. Ele chama de didascalê. Didascalê quer dizer professor. Um mestre, mas um mestre qualquer. Um professor, mas não o principal professor. Um mestre, mas não o principal mestre. Um mestre qualquer. Um mestre que não é aquele que me ensina sobre valores espirituais e religiosos e que me guia para o meu viver, para a minha vida, para a minha conduta. Não, esse é um professor qualquer. Por aí nós já tiramos e já percebemos que este fariseu o convida com segundas intenções. Não convida para agradar Jesus, não convida para comungar com Jesus, ter comunhão com Jesus, conversar, para aprender de Jesus. Não, ele o convida para o provar, para testar. Né? Eu, como pastor, já fui convidado muitas vezes, né? Não me refiro a este lugar, mas algumas vezes não me convidaram, porque eu gosto do pastor, é amizade, né? É uma pessoa que a gente gosta. Não, mas para testar. Vamos ver se ele não tropeça em alguma coisa. Vamos ver se ele não olha de atravessado para mim. Vamos ver se ele não fala uma bobagem. Era este o motivo que conduziu o fariseu a convidar Jesus para jantar. A intenção má, a má intenção de pegar Jesus tropeçando em alguma coisa, de ver Jesus numa pior, falhar, falar algo que não condizesse com a lei. Então, por aí nós já tiramos a real intenção desse fariseu, não é? Que em nós, em nossa vida, jamais sejamos como estes fariseus, ou como este fariseu que nós acabamos de ver. Pessoas cheias de más
intenções. Mas ainda assim, Jesus não dá um de fariseu e diz: não, eu não vou jantar na sua casa. Pelo contrário, ele age do modo totalmente contrário que o fariseu se comportaria. Você acha que um fariseu ia jantar na casa de quem ele considerasse pecador? Jamais. Fariseu significa, traduzindo, separado. Então eles se chamavam separados, não era à toa não. Eles se achavam santos, melhores do povo. Eles se achavam os perfeitinhos, inclusive era o apelido deles naquela época, os Hassidins, os perfeitinhos, os piedosos. Piedosos, mas como diz em Mateus capítulo 23, versículo 26, 27, vai dizer: olha, vocês hipócritas, escribas e fariseus, são hipócritas, são como sepulcros caiados, ou seja, brancos, bonitinhos por fora, mas dentro estão cheios de ossos estragados e de podridão, no exterior são uma coisa, mas o interior está cheio de podridão. Então, esse é um dos primeiros personagens aí dessa história, o fariseu, o anfitrião, que se achava santo. Outro personagem, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Ele, como disse, se comporta diferente do fariseu. Ele aceita jantar com o fariseu, não é isso? Ele aceita conversar com Nicodemos, ainda que fosse de noite, em João capítulo 3, não é isso? Ele aceita ser tocado pela mulher que está ali há muito tempo enferma, sofrendo de hemorragia. Ele aceita. Ele vai ao encontro e ele se deixa ser encontrado por aquele que necessita dele, que precisa do toque dele, da transformação dele, do poder, da virtude, do poder que emana dele. Ele encontra e ele se deixa encontrar. Ele se deixa encontrar. Jesus aqui, embora ele seja chamado de Dascalê, mestre, professor qualquer, ele é visto pela mulher que é chamada de pecadora como o Rabone, como o Rabi. O Rabi ou o Rabone é aquele mestre, o mestre religioso, o mestre espiritual, o mestre que é responsável pela minha conduta moral, a minha vida religiosa e espiritual, e é quem me conduz para a vida eterna. Ela o vê dessa maneira, ela o vê com outros olhos, ela o vê como um Senhor que é digno de ser adorado, digno de ser lisonjeado, ainda que de forma escandalosa. E agora eu quero convidar você a se deter um pouco mais, a focar os seus olhos, as lentes do seu coração sobre esta mulher. Esta mulher não fora convidada para este jantar, mas ainda assim ela arranja um jeito de entrar naquele lugar. E não era qualquer lugar, era a casa de um fariseu. Ela talvez de uma maneira furtiva, de uma maneira assim escondida, consegue entrar e consegue ali chegar até Jesus. E todos ali em volta, pensando: meu Deus, o que essa mulher está fazendo aqui? Mulher pecadora. O fariseu, se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia, ele adivinharia, ele saberia que essa mulher é pecadora de má fama. Provavelmente uma prostituta daquela época, muito conhecida. Mas ela se atreve, ela tem a ousadia de ir até Jesus, apesar do que ela pode sofrer, das consequências que ela poderia ter. Ela se atreve a ir até Jesus. Ela se atreve. Ela não se detém com os preconceitos ou o que as pessoas estão pensando, o que eles vão pensar, o que eles vão fazer comigo. Ela não se deixa deter por esse pensamento, por esse sentimento de medo, de receio. Ela ultrapassa, ela transcende
esse sentimento do medo. Ela vai até Jesus. Só que ela não apenas chega até Jesus. Ela descobre o seu cabelo, desata o seu cabelo, chora aos pés de Jesus. E para os irmãos entenderem, acredito que todos saibam, mas Jesus está meio que deitado. Meio que deitado. Deitado, reclinado ali no chão. E os pés lá atrás. Ela chega por trás, chora aos pés de Jesus. Todos sentados meio que deitados em forma de um círculo, a mesa no meio. A mesa é um tapete. A mesa é no chão. Ali está o vinho, ali está o pão, ou qualquer outro azeite, ali está a comida, no chão. Não pense na mesa aqui como uma mesa aqui, 1,5 metro para cima, como essa. Não, é uma mesa no chão. Jesus está praticamente deitado com os pés para trás. E ali que a mulher se inclina, chora, lava os pés, enxuga com os cabelos e perfuma com o seu perfume contido no vaso de alabastro, que deveria ser muito caro. Naquela época esse vaso ele vinha da Índia, era muito caro. Essa mulher se atreve, e como eu disse, a graça é escandalosa. E aqui eu quero olhar para você que está aqui, que não sei, talvez se há alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus, que ainda não entregou a sua vida, eu quero dar um recado para você também, que está aí na internet, que está aí no Facebook, nas redes sociais. Eu quero dar esse recado para você. Faça como essa mulher. Não espere a sua vida ficar certinha para você ir até Jesus, porque esse dia nunca vai chegar. Se nós esperarmos ficarmos com a nossa vida, vou ajeitar minha vida, vou dar uns trinques na minha vida, vou consertar, eu preciso me ajeitar primeiro para ir até Jesus. Não faça isso. Vá até Jesus com a sua vida no pó, a sua vida derrotada, acabada, destruída, quebrada. Vá até Jesus agora. Não espere a sua vida ficar certinha. Isso não vai acontecer. Vá para Jesus, venha até Jesus. Deixe as impossibilidades para trás, deixe os preconceitos para trás. Aqui, que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho piercing, eu tenho brinquinho, eu tenho tatuagem, eu sou gay, lésbica, eu não sou aceito pela sociedade, eu sou feio, eu sou doente. Venha para Jesus agora. Venha para Jesus agora, do jeito que você está. Venha do jeito que você está. E deixe o resto com Deus. Eu tenho certeza, eu tenho a plena certeza, que uma pessoa que tem um encontro com Jesus não vai ser a mesma, mas nem que ela queira. Nem que ela queira. Quem tem um encontro com Jesus de verdade, verdadeiramente, genuinamente, a pessoa que tem esse encontro com a palavra de Deus viva, eficaz, poderosa, para destruir as amarras de Satanás, essa pessoa jamais será a mesma, jamais. Eu convido você, desafie a você mesma, a você mesmo, desafie, sacode o pó da tristeza, da amargura, da depressão, sacode o pó da angústia, do medo, sacode o pó e venha até Jesus, hoje. Eu não estou convidando, se você quiser vir à igreja, nos dias que tem, procure saber na internet, os dias que tem culto aqui, mas mais do que vir a uma igreja ou outra igreja qualquer, venha a Jesus. Eu convido você nesse momento, os que estão aqui em pé, não custa nada, fiquem em pé, os que estão aqui, fiquem em pé, e vamos fazer essa oração juntos
com alguma pessoa, quem sabe, que está ouvindo nesse momento, assistindo nesse momento, no carro, no caminhão, na bicicleta, em casa, no quarto, na escuridão do quarto, no banheiro, onde quer que você esteja assistindo. Quem sabe essa pessoa não está aceitando Jesus nesse momento. Vamos fazer a oração, essa oração de entrega ao Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração. Não é porque você já é crente, irmão, que você não precisa fazer essa oração, não. Ore, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus todo dia. E pegando o gancho aqui, você também que pensa que não vou para a igreja porque só tem perfeitinho. Não tem não, aqui não só tem perfeitinho não, aqui tem gente que nem você, carne e osso, que tem vontade de pecar, que peca e se arrepende, que busca a Deus e se ajoelha diante de Deus e se arrepende. Aqui tem pessoas que nem você. Ore comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único Senhor, como meu único Salvador. Eu entrego a minha vida, a minha profissão, a minha família, entrego, Senhor, meu coração, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, porque eu sei que tu tens o melhor para mim. O destino que eu não conheço está nas tuas mãos, Senhor, um destino em tua direção, em direção da tua vontade, do teu querer. Ó Deus, em nome de Jesus, da tua justiça, cumpra o teu reino em mim, Senhor, nessa noite. Cumpra o teu reino em mim, Senhor, nesse exato momento. Eu estou no pó, estou na tristeza, no fracasso, na podridão do pecado, Senhor. Ó Deus, cumpre o teu reino em mim nesse momento, em nome de Jesus. Restaura, cura, Senhor, a minha alma, em nome de Jesus, Senhor. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Entrego em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Você aí que orou comigo, onde quer que você esteja, saiba que a partir de hoje, você nunca esteve sozinho, mas a partir de hoje, você tem a certeza que Cristo está ao teu lado. Ele vai te conduzir aos caminhos dele, e você jamais vai se arrepender. Pode ser difícil, pode ser duro, mas você vai ver a alegria que Deus vai brotar no teu coração, em nome de Jesus. Siga firme e deixe Deus fazer o resto, e vai ser uma bênção. Amém.